Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam conosco em mais um dia. Agradecemos hoje a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu e estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra dEle através do nosso devocional Dia a Dia com Deus. Então vamos meditar hoje em Gênesis capítulo 3, o versículo 8, apenas a parte A, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver toda a criação que o nosso Deus fez. E por último, Ele criou o homem. E nós fomos a única criação em que Ele disse: faça-se a nossa imagem e a nossa semelhança. A partir disso, nós percebemos que nós fomos criados com um propósito específico: ser a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que isso quer dizer para nós? Se percebermos aqui no versículo, ele diz que eles ouviram a voz do Senhor quando ele passeava no jardim pela viração do dia. Deus, ele tinha o hábito de passear no jardim para conversar com Adão, com Eva e ver toda a sua criação. Então nós vemos que ele amava ter esse relacionamento, essa intimidade com a sua criação, com o homem e com a mulher que ele havia feito segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então eu pergunto para você, qual o propósito da nossa vida? Por que nós fomos criados? Fomos criados para estar arraigados nele, para ter um relacionamento com ele. Ele não criou todo aquele jardim, todos aqueles animais e por fim nos colocou ali, colocou o homem e a mulher apenas por acaso. Mas ele nos fez, ele nos criou com o propósito de termos um relacionamento com ele, de estarmos em sua presença. E quando ele descia para passear no jardim e ter essa presença, esse momento junto com a sua criação, é porque nós somos muito preciosos para ele. E muito além disso, quando a gente lê a outra parte do versículo, a parte B, ele diz: E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Se a gente voltar um pouquinho no começo do capítulo, a gente vai perceber que eles se esconderam porque eles haviam pecado. Eles haviam comido daquele fruto que não poderia ser comido. Eles pecaram. E isso fez com que houvesse um rompimento daquele hábito que todos os dias tinha entre Deus e o homem. A partir que o pecado entrou, que eles pecaram, houve essa separação. E aí, aquele relacionamento, ele foi rompido. E o homem e a mulher se esconderam de Deus. A partir do momento que ouviram a voz dele, eles se esconderam. E aí eu venho perguntar para você, com base nisso que já falamos aqui: como tem sido o seu relacionamento com Cristo? Já que o nosso propósito principal em sermos criados por Ele foi de permanecer em sua presença, foi de permanecer neste relacionamento, nesse hábito de conversar com Ele todos os dias, de estar na presença dEle todos os dias. E aí você pode dizer: ah, Raíssa, mas justamente porque eu sou muito pecador, eu não vou buscar a Deus, porque Ele não vai me aceitar do jeito que eu sou. Ele não vai me aceitar com todos esses pecados que eu tenho. E eu digo para você, foi justamente por isso, para voltar a esta aproximação, a este relacionamento entre Ele e nós, que Ele se deu. Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para que aquela separação, aquele rompimento fosse quebrado e nós pudéssemos voltar, retornar a esse relacionamento. A Bíblia diz que quando Ele se entregou em sacrifício por nós,
o véu foi rasgado. E hoje nós podemos sim, assim como Adão e Eva antes do pecado, podemos ter esse relacionamento com Deus. Podemos ouvir a sua voz. Podemos sentir Ele passeando no nosso jardim na viração do dia, como era feito lá no começo. Mas é preciso que eu e você deixemos o nosso jardim aberto para que o Senhor Deus ele possa passear e assim deixar que o principal propósito da nossa vida seja realizado. Então, talvez eu não sei o que tem te separado, eu não sei o que tem te impedido de ter este hábito de conversar com Deus todos os dias, de receber Ele no seu jardim todos os dias. Se é o pecado, saiba que esse problema já foi resolvido. O que fazia separação entre nós e Deus, através do pecado, já foi resolvido. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. É preciso que eu e você tomemos a decisão, tomemos a certeza de que precisamos nos achegar até a Ele e que o pecado, ele não nos separará mais, porque Ele já pagou toda a nossa dívida. Então, seja o que for que ainda tem te separado, talvez a falta de tempo ou a mal organização desse tempo, ou os afazeres ou outras coisas, que você possa se organizar, porque o Senhor, Ele deseja passear no teu jardim, na viração do dia, e Ele quer falar contigo. Às vezes somos tão fracos, que pedimos para ouvir a voz do Senhor, mas tapamos os nossos ouvidos com nossos afazeres, com as nossas coisas, com a nossa má organização de tempo. E Jesus está ali, pronto para falar conosco. Então, que não vamos fazer como Adão e Eva, que se esconderam quando ouviram a voz de Deus, porque às vezes é isso que a gente faz. Mas que quando Ele falar conosco, que possamos estar com os ouvidos atentos a ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós, porque é vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar. Deus Pai, nós queremos te agradecer, porque mesmo tão pequenos, tão falhos, tão fracos, tão pecadores, o Senhor vem passear no nosso jardim, conversar conosco e ouvir tudo aquilo que temos para te falar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, e nos perdoa por todas as vezes em que o Senhor estava falando conosco e nós não ouvimos, porque estávamos despercebidos, não estávamos atentos ao teu falar. Tem misericórdia de nós e que nós possamos melhorar, que nós possamos te buscar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. E é isso, que o Senhor te abençoe e que cada dia mais você possa receber a presença dEle aí no seu jardim, que é o seu coração. Amém?